E aí, beleza? Eu sou o Rodrigo Lee, sou músico há mais de 30 anos, apreciador de rock and roll e todas as suas vertentes. Estou aqui hoje para falar dos 5 discos que mudaram a minha vida dentro do rock and roll. O primeiro, Queen, The Game, do início dos anos 80. Eu escutava uma fita cassete de músicas de discoteca quando eu era moleque, 10, 11 anos de idade no máximo, e de repente eu pedi para que meu tio gravasse uma fita com várias músicas de discoteca. Ele gravou um disco do Queen, que é esse aqui. E aí a minha vida mudou, porque eu deixei de ouvir aquelas músicas de discoteca que dominavam o fim da década de 70, início dos anos 80, e passei a ouvir Queen. Esse disco aqui tem, entre outras músicas, Play the Game, Crazy Little Thing Called Love, Another One Bites the Dust, Don't Try to Suicide e Save Me, que são verdadeiros clássicos do rock and roll, não só da década de 80, mas de todas as décadas que vieram depois do surgimento desse disco. Esse disco ficou com o meu tio durante muitos anos. Depois de ter gravado aquela fita cassete, eu a escutei durante muito tempo. E um dia ele foi se desfazendo de alguns discos e esse disco ficou para mim. A importância dele na minha vida é muito grande, tanto que depois, é claro, eu acabei comprando o CD também. E hoje eu escuto na forma digital e tudo mais. Tem também MP3, assim como tem toda a discografia do Queen, que é uma banda que eu comecei a gostar muito. E é o início da minha história verdadeira com o rock and roll, esse disco do Queen, The Game. Bom, naquela época, final dos anos 70, talvez, e início dos anos 80, certamente, eu estava ouvindo muita fita cassete. E eu já havia ganho o meu primeiro disco, meu primeiro LP dos meus pais, que era o Simon & Garfunkel, um show deles no Central Park, um LP duplo muito bom que eu tenho até hoje. Mas eu quis comprar o meu primeiro disco. Nessa época eu já tinha começado a escutar rock and roll, já estava escutando Queen, Supertramp, Pink Floyd, Peter Frampton, e eu quis comprar meu primeiro LP. Fui no trabalho da minha mãe e pedi: mãe, me indica uma banda de rock para que eu compre meu primeiro LP. Ela falou: não gosto muito de rock não, eu gosto de tal banda. Eu falei: então tá. Então fala uma banda que você não gosta. Ela falou: Rolling Stones. Eu falei: é essa. E aí eu fui lá e comprei o disco. Falei: se minha mãe não gosta, deve ser muito bom. Fui lá e comprei esse disco dos Rolling Stones, que é de 1981, que é um clássico, talvez o último realmente bom disco que eles fizeram. Tanto é bom no sentido da crítica quanto de público. É aqui que veio, possivelmente, o último grande sucesso deles, que é Stir Me Up, mas não tem só isso aqui não. Ainda tem Tops, Heaven, Hellfire, Slave, Little Away, entre outras. Um descasso esse. Eu acho que depois desse disco dos Stones, talvez o Steel Wheels tenha sido um dos melhores. Mas é muito pouco ainda perto desse Tattoo You, que até hoje é muito falado pelos fãs, é muito idolatrado pelos fãs, e é o quarto disco com a participação do Ron Wood, que era o segundo guitarrista dos Rolling Stones, que havia entrado no lugar do Mick Taylor. E o Ron Wood aqui estava muito entrosado com a banda, tem 2 composições dele junto com o Mick Jagger e Keith Richards, então é um disco indicadíssimo. Rolling Stones, Tattoo You. Após ter comprado o meu primeiro disco, que foi o Rolling Stones, Tattoo You, tinha um estilo musical que já estava rolando muito no Brasil, que é o rock pesado, que englobava hard rock, heavy metal, thrash metal e várias outras bandas. Rock pesado era uma coisa que os pais não escutavam e não gostavam que os filhos escutassem. Beleza, o Kiss tinha acabado de passar pelo Brasil, tinha uma música, por incrível que pareça, rolando muito nas rádios, que é I Love It Loud. Desse disco aqui, ó, Creatures of the Night, do Kiss. Com uma das formações mais clássicas do Kiss, ainda com esse Frehley na guitarra, mas o Eric Carr na bateria. Eu escutei muito isso aqui. Depois de um tempo, eu não sei porque eu desfiz desse LP, acabei comprando só o CD, e recentemente, eu acho que de uns 2, 3 anos pra cá, eu comprei de novo esse LP. Não escuto mais porque eu tô no CD, mas a memória afetiva minha em relação a esse disco é muito forte, porque eu escutei muito. E é um dos últimos grandes discos de rock surgidos nos anos 80 e possivelmente um dos últimos bons discos que o Kiss lançou, porque de lá pra cá muita coisa foi acontecendo na banda, vários guitarristas entraram e saíram, vários bateristas entraram e saíram, e o Kiss tá nesse vai e volta de última turnê e tudo mais, e nunca termina a banda. Ainda bem, o Kiss é uma das bandas que mais me influenciaram dentro do rock and roll e continua influenciando. Só posso dizer que sou um cara muito feliz por ter, lá na adolescência, ter conhecido esse disco e ter conhecido o Kiss.
Com o surgimento do Kiss na minha vida, eu comecei a ir atrás de bandas de rock mais pesado, de hard rock, de heavy metal. E descobri sem querer, numa revista de uma tia minha, um pôster dessa banda aqui, ó, Van Halen. Acabei comprando um disco chamado Diver Down deles, que é o 5º disco. E um amigo vendedor de discos falou assim pra mim: depois que você escutar o Diver Down, compra o primeiro disco deles, que é esse aqui. Aí minha vida mudou completamente e de lá pra cá, desde sempre, a minha banda preferida no mundo passou a ser o Van Halen. Tanto que esse LP aqui é um lacrado, porque o meu tá velhinho, que eu comprei naquela época, nos anos 80, tá velhinho, eu acabei comprando um outro novo, que eu guardo. Tem o CD, tem a discografia em MP3, tem a discografia em cassete, tem todos os vídeos, todos os LDs, todos os DVDs, pastas, enfim. Eu imagino que eu deva ter tudo ou quase tudo que foi lançado do Van Halen no mundo desde a existência deles. Posso continuar dizendo que o Van Halen é a minha banda preferida. Muita coisa aconteceu depois do 6º disco. Esse aqui é o primeiro. O David Lee Roth saiu da banda, entrou o Sammy Hagar. Passado um tempo, o David Lee Roth voltou para a banda, gravou um disco com eles. Muita coisa aconteceu no Van Halen. Não está entre as bandas preferidas da maioria dos roqueiros, mas conheço muita gente que gosta muito desse disco especificamente. E para mim, é o primeiro disco de estreia de uma banda, o melhor de todos, em todos os tempos, é esse disco aqui do Van Halen. Depois de escutar muito hard rock e heavy metal, eu comecei a me interessar por um outro estilo de música que é o rock progressivo. Eu já conhecia Pink Floyd e um pouco de Yes, um pouco de Alan Parsons, que eram as coisas que eu tinha em fita cassete. Aí aquele mesmo tio que me mostrou o Queen gravou uma fita dessa banda aqui pra mim, Marillion. Especificamente esse disco, Fugazi. Escutei esse disco e escuto até hoje. Tem várias versões dele, em LP, em CD e tudo mais. É um disco que representa muito pra mim, que é um estilo musical, o progressivo, que está entre os que eu mais gosto, junto com o hard rock e o post-punk. Mas esse é o disco que me inseriu verdadeiramente dentro do rock progressivo. O Marillion tem uma característica muito deles, que é ter sido influenciado pelo Genesis, que é uma outra banda inglesa maravilhosa de Peter Gabriel, Steve Hackett, Phil Collins, Michael Rutherford e Tony Banks. O Marillion sofreu uma influência muito forte, não só do Genesis, mas também de Gentle Giant e de outras bandas, do próprio Pink Floyd e de outras bandas que existiam naquela época. Com o passar dos anos, o Fish, que é o primeiro cantor do Marillion, saiu e entrou o Steve Hogarth, e aí a cara da banda mudou um pouco, virou um prog pop, talvez, mas ainda com muita influência de progressivo inglês. Mas esse disco aqui é sensacional, Fugazi, o 2º disco do Marillion, onde entrou o baterista que é da 2ª fase já, Ian Mosley. Escuto até hoje, super indicado para fãs do Genesis e para fãs do progressivo em geral. O Marillion, mais do que o Van Halen, é a banda que eu mais tenho discos, porque o Van Halen, como foi parando de lançar, o Marillion continuou. Eu tenho seguramente uns 30 a 35 discos de CD do Marillion, porque é uma banda que continua gravando discos tanto de estúdio quanto ao vivo, fora os DVDs e tudo mais. Possivelmente hoje em dia seja a banda que eu mais escute, mais até do que Van Halen. Então, indicadíssimo, não só esse Fugazi, que é o 2º do Marillion, mas toda a discografia deles. Bom, então essa foi a minha lista de 5 discos que mudaram a minha vida de alguma maneira. Fiquem ligados que eu acabo voltando para falar e dar dica para vocês de outros discos dentro do rock and roll. Até a próxima.